Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Seguindo aí com nossos estudos sobre álgebra, hoje estudaremos sobre a fatoração de polinômio. Então, vou estar demonstrando como você pode estar fazendo essa fatoração. Então, primeiramente, vamos entender o que significa a fatoração. Então, fatorar um polinômio significa escrevê-lo na forma de um produto, tá? E um produto é resultado de uma multiplicação, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui 2 vezes 3, por exemplo, né, que tem como resultado 6. 6 aqui é chamado de produto, tá? Então, nós vamos escrever esse polinômio, né, na forma de uma multiplicação. Então, estaremos estudando aí 4 processos, tá? Que são eles: termo comum, né? Identificaremos aí nos polinômios que possuam o mesmo termo, né? Estudaremos também, né, o agrupamento, né, o caso aí em que a gente vai ter que fazer o uso do agrupamento. Estudaremos também o trinômio quadrado perfeito, tá, e a diferença entre dois quadrados. Tá? Então veremos aí esses 4 processos aqui nessa videoaula. O primeiro caso então que a gente vai estudar vai ser o termo comum. Né? Essa forma de fatoração é conhecido também como fator comum em evidência. Tá? Nesse caso, o objetivo é você encontrar, né, um mesmo termo presente aqui, né, nos monômios que compõem o polinômio para colocá-lo em evidência. Tá? Esse fator comum ele pode ser do coeficiente, tá? Ou seja, da parte numérica, ou pode ser da parte literal também, né, que é composta aqui das letras, ou pode ser de ambos. Tá? Então, observando aqui esse binômio, né, 2xy mais 3x, percebemos que não está naquela forma, né, de multiplicação. Tá? Então, a gente vai escrever ele como um produto. Tá? E nosso objetivo aqui será identificar, né, esse termo comum aí nos dois monômios. Então, da parte, né, dos coeficientes, né, ou seja, da parte numérica, não dá para mim pegar aqui um termo que seja, né, comum aos dois monômios, aos dois termos. Mas da parte literal, né, que é a parte das letras, eu consigo perceber aqui, né, que tem o x que aparece no primeiro monômio e também, né, no segundo monômio. Então eu vou colocar esse x em evidência, ou seja, eu vou separar ele, né, dos monômios aqui. Então colocando aqui o x, né, em evidência, vamos agora abrir um parênteses, tá? Lembrando que x vai estar multiplicando aqui com esse parênteses. Vamos escrever o que não foi colocado em evidência aqui dentro do parênteses. Tá? Então sobrou aqui o 2 que não foi colocado. Né? O x ele foi colocado em evidência, né? Então não preciso repeti-lo aqui. Né? Sobrou também o y, né, que não foi colocado em evidência, mais 3. Tá? 3 está acompanhado de x aqui, mas como o x foi colocado em evidência, né, ele não precisa aparecer aqui novamente. Tá? Então ficou dessa forma. Então eu escrevi aqui esse polinômio, né, na verdade esse binômio, como um produto. É o produto de x vezes 2y mais 3. E para você verificar se a fatoração ficou correta, basta você resolver, né, aqui a expressão que você encontrou. Então, x vezes 2y, teremos, né, 2x y. X vezes mais 3, teremos mais 3x. Então, perceba que retornei novamente ao estágio inicial, né? Ou seja, confirma aqui que a fatoração ela está correta. Vamos para o segundo binômio, né? E aqui vamos primeiramente, né, buscar um termo comum, né, aos dois monômios aqui que compõem o binômio. Vamos começar com os coeficientes. Então temos aqui o 8,
né? O 8 pode ser escrito, né, como 4 vezes 2. O 12 pode ser escrito como 4 vezes 3, tá? Mas aí você pode pensar, eu poderia escrever o 12 de outra forma, né? Por exemplo, 2 vezes 6, tá? Mas o objetivo de fazer isso daqui é que eu tenha um mesmo número, né, nessa multiplicação que esteja comum, né, à multiplicação que resultou no 8 e também na multiplicação que resultou no 12, né, que nesse caso é o 4. Se você tiver dificuldade nessa parte, você pode estar calculando o máximo divisor comum dos dois números, que aí você vai ter, né, quem é o número que você deve utilizar. No caso, o MDC aqui, né, é o 4, tá? Então, sabemos que da parte dos coeficientes, estaremos colocando em evidência o 4. Agora vamos analisar a parte literal, né, ou seja, a parte das letras. X ao quadrado, né, significa que a multiplicação aqui, né, de 2x, né? X vezes x, x ao quadrado. Temos aqui no segundo monômio um x e um y. Então dá para a gente perceber que podemos pegar aqui um x do primeiro e um x do segundo termo. Tá? Então ficará em evidência, primeiramente, né, o 4 e um x, né, que aparece aqui nos dois termos. Tá? Abrindo aqui agora um parênteses, vamos escrever o restante, né? Ou seja, aquilo que não foi colocado em evidência. Do 8 eu peguei o 4, então sobrou o 2. Tá? Aqui, né, na parte do x, é um x ao quadrado. Como eu demonstrei aqui, né, foram 2x. Eu coloquei um em evidência, sobrou um ainda. Tá? Então deve ser colocado aqui. Menos, né, o 12. O 4 foi colocado em evidência, sobrou o 3. Aqui, como é só um x, né, não é x ao quadrado, nem x ao cubo, é apenas um x, ele foi colocado em evidência, não precisa aparecer de novo. Mas o y não foi colocado em evidência, né, portanto deve aparecer aqui novamente. Tá? Então a fatoração aí, né, vai ficar dessa forma. 4x vezes 2x menos 3y. Tá? Lembrando que ao resolver que essa expressão, você vai ter, né, a expressão inicial. O próximo item que a gente vai estudar é o agrupamento. Alguns polinômios não possuem fator comum a todos os termos. Nesse caso, a gente tem que usar, né, aqui o agrupamento. Observe este polinômio, né? xy mais 4x menos 2y menos 8. Então, não existe aqui um termo que seja comum a todos os monômios aqui que compõem esse polinômio. Não tem um fator comum. Tá? O x não aparece em todos, o y não aparece em todos. Né? A parte numérica aqui, que é os coeficientes, também não aparece em todos. Né? Nesses três últimos aqui, né, até a gente poderia colocar em evidência aqui, né, o 2, por exemplo, né, que seria um termo comum a todos. Mas como ficaria, né, um monômio de fora, a gente não pode fazer isso. Tá? Então temos que usar aqui a técnica, né, do agrupamento, que funciona da seguinte forma. Percebemos aqui nos dois primeiros termos, né, que existe um fator comum que é o x. Então vamos agrupá-los. Os dois últimos a gente tem também, né, um fator comum que é o 2. Tá? Então dá para mim resolver aqui por agrupamento. Então vai ficar da seguinte forma. Nos dois primeiros, né, tem aqui o x, colocamos aqui o x em evidência. Tá? E sobrou o quê? Sobrou aqui no primeiro monômio o y, que não foi colocado em evidência, mais, né, o 4, que também não foi colocado em evidência. Tá? Vamos agora para, né, o segundo.
Então, aqui, ó, né, temos aqui que o menos 2 pode ser escrito, né, como menos 2 vezes 1. O 8 também pode ser escrito como, menos 8 na verdade, né, pode ser escrito como menos 2 vezes 4, tá? Então, o menos 2 aqui vamos colocar em evidência. Quem é que não foi colocado em evidência? O y, né? O y. E se eu coloquei aqui o menos 2 em evidência, sobrou mais 4, tá? Agora, nesse estágio aqui de resolução, a gente percebe que formamos, né, um outro polinômio com um termo em comum, tá? No primeiro termo aqui, né, temos y mais 4. No segundo termo também temos y mais 4. Podemos colocá-lo em evidência. Tá? Então, y mais 4, colocado em evidência. O que sobrou, né? Ou seja, o que não foi colocado em evidência? Não foi colocado em evidência x menos 2. Tá? Só reforçando aqui, tá? Que é um sinal de vezes. Tá? Então, escrevemos aí, né, na forma fatorada. Né? Conseguimos fatorar aí o polinômio. Então, o interessante é que a gente resolveu primeiramente por agrupamento. E após fazer esse agrupamento, surgiu um termo comum. Podemos resolver, né, pela técnica anterior, que é o fator comum em evidência. Tá? Vamos resolver aqui o segundo polinômio. Vejamos aqui que nos dois primeiros termos, né, eu tenho o 2, que é um termo comum, né? O 6 pode ser escrito como 2 vezes 3, então o 2 é comum. E o x também é comum, né? Então vamos resolver aqui esses dois por agrupamento. 9y mais 3, é claro, né, que é o 3, que é o fator comum, uma vez que 9 pode ser escrito como 3 vezes 3. Tá? Então vamos lá. Então, da parte numérica aqui, né, do 2 e 6, temos que o 2 é um termo comum, tá? O 6 pode ser escrito como 2 vezes 3, né? E o x também é um termo comum aqui aos dois monômios. O que sobrou, né, desses dois? Sobrou o 3, né, do primeiro monômio, sobrou o y também, lá do primeiro, e do segundo, né, colocamos o 2 em evidência, o x também colocamos em evidência. Então, o que sobrou? Nesse caso, sobrou o número 1, tá? Sobrou o número 1. Vamos agora para os dois últimos aqui. Então, mais, né? Já vimos aí que o 9 pode ser escrito como 3 vezes 3. Isso. Então, o termo comum será o 3. Quem é que eu não consegui colocar em evidência? Né? Sobrou um 3. O y. E, como o 3 foi colocado em evidência, sobrou o número 1. Então, da mesma forma que aconteceu no primeiro polinômio que resolvemos, no segundo também houve a mesma situação. Olha só, 3y mais 1, 3y mais 1. Então, vamos colocar ele em evidência. Tá? Então, 3y mais 1, né, colocado aqui em evidência. Né, o que sobrou? Sobrou 2x mais 3. Tá? Então, assim, fatoramos aí o segundo polinômio. Tá? Escrevemos na forma de um produto. Tá? 3y mais 1 vezes
né? 2x mais 3. Vamos estudar agora trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito será igual ao quadrado do binômio, né? Lá na aula de produtos notáveis, nós estudamos o trinômio, né? Que é o quadrado da soma de dois termos. Tá? Então, quando eu tenho o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, que de dois termos, eu vou ter o seguinte. O resultado será o quadrado do primeiro, mais duas vezes o produto de A por B, mais o quadrado do segundo. Se for a diferença, né, de dois termos, terei o quadrado do primeiro, menos duas vezes o produto de A por B, mais B ao quadrado. Tá? E essa expressão aqui, né, ela é um trinômio quadrado perfeito. Tá? E aí a gente tem, né, alguns requisitos. Nem todo trinômio é um quadrado perfeito. Tá? Como assim? Então vai ter aí alguns requisitos. O primeiro deles, é claro, né, tem que ser um trinômio, ou seja, tem que ter aí três termos. E além disso, dois de seus termos são quadrados perfeitos, né? Então precisa ter raiz quadrada exata. Né? E o segundo requisito é o outro termo, né? Então, além aí desses dois quadrados perfeitos, o terceiro termo, no caso, será o produto de dois pelas raízes dos outros. Né? Então, essas raízes que eu vou encontrar aqui no primeiro requisito, né, terá que ser multiplicado por 2, né, para encontrar aí o terceiro termo. Então, vamos ver um exemplo, né, para ficar mais claro. Então, verifique se os seguintes trinômios são quadrados perfeitos. E caso positivo, escreva na forma fatorada. Tá? Veja bem, 4x elevado ao quadrado, né, tem raiz quadrada exata, né, ou seja, ele é um quadrado perfeito. Y ao quadrado também, né, é um quadrado perfeito. Tá? Então, quem seria a raiz aqui, né, de 4x ao quadrado? Seria 2x. Aí eu calculo do número e da letra também. Tá? Então, aqui seria, né, a raiz do primeiro termo. Raiz quadrada aqui do segundo termo, quem seria? Né? Y ao quadrado, raiz quadrada, somente o y. Tá? Então, primeiro requisito, né, é que dois de seus termos precisam ter raiz quadrada, né, exata, né? Ou seja, ser um quadrado perfeito. Ok. Então, o terceiro termo, né, precisa ser produto aí de 2 vezes 2x vezes y. 2 vezes 2 dá 4. Né? Parte numérica aí foi resolvida. X vezes y. Apenas juntamos aqui os dois termos. Né? 4xy. Tá? Então, sim, é um trinômio quadrado perfeito, né? Cumpriu todos os requisitos. E agora, como escrevê-lo na forma fatorada? Então, agora você vai observar, né, se é um quadrado da soma ou um quadrado da diferença. Tá? Se tiver um sinal de menos aqui no trinômio, né, entre qualquer um desses termos, será um quadrado da diferença. Se todos os sinais forem positivos, né, ou seja, de mais, então é um quadrado da soma. Tá? Então, a forma fatorada, né, ficará da seguinte forma. 2x, né, as raízes, mais y, tá, elevados ao quadrado. Tá? Então, essa é a forma fatorada aqui desse trinômio. Tá? Então, na hora de escrever aqui, né, esse terceiro termo ele não entra, né, não será utilizado. A gente só usa as raízes aqui, né, dos dois termos que tiveram a raiz exata. Vamos ver mais um exemplo. Mesma situação, né, verificar se é um trinômio quadrado perfeito. E se caso positivo, escrever na forma fatorada. Tá? Então, de cara, vemos aqui que tem um sinal de menos. Ó. Então, caso seja um trinômio quadrado perfeito, na hora de escrever
né, ele na forma fatorada, tá, será o quadrado da diferença. Tá? Então, olha só. 9a ao quadrado possui raiz exata. B ao quadrado também possui raiz. Tá? Raiz aqui do primeiro termo será 3a. Raiz aqui do segundo termo será apenas b. Resta verificar, né, se o terceiro termo aqui, né, ou seja, 6ab, é o produto de 2 vezes essas raízes, né, que eu encontrei. 3a, né, vezes b. Então, 2 vezes 3, teremos 6. A vezes b, simplesmente juntamos aí, né, o a e o b. Então, verificamos que o terceiro termo é o produto, né, de 2 pelas raízes, né, que eu já havia calculado. Tá? Então, cumpriu todos os requisitos, é um trinômio quadrado perfeito, e agora vamos escrevê-lo na forma fatorada. Tá? Então, as raízes, né, 3a, já vimos, né, que por possuir aqui um sinal de menos é o quadrado da diferença, 3a menos b, elevados ao quadrado. Tá? Aí escrevemos na forma fatorada. Por último, vamos estar estudando a diferença de dois quadrados. Então, será igual ao produto da soma pela diferença de dois termos. Estudamos isso daqui também, né? Lá na aula de produtos notáveis. Então, vamos lá. Então, quando a gente tem aqui, ó, que o primeiro termo, né, tiver raiz exata, raiz quadrada, né? O segundo termo também tiver raiz quadrada. E haver aqui uma diferença, né, podemos escrevê-lo na seguinte forma, ó, a mais b vezes a menos b. Por exemplo, x ao quadrado tem raiz, né, raiz quadrada exata. 16 da mesma forma. Então, quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? Vai ser só x. Né? Quem é a raiz quadrada de 16? Né? É o 4. Então, podemos escrever como x menos 4 vezes x mais 4. Tá? Então, escrevi aí na forma de um produto. Na letra B, temos a mesma situação, olha só. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Raiz quadrada de 25y ao quadrado será 5y. Tá? Então, pode ser escrito como 2x menos 5y vezes, né, 2x mais 5y. Tá? E aí escrevemos o binômio aqui, né, na forma fatorada. Tá? Então, espero que você tenha aprendido. Tá? Pratique e bons estudos.